Nos vídeos anteriores, a gente criou as APIs REST de recuperar lista de transações, recuperar transação por UID e criar uma transação. Nesse vídeo, a gente vai criar o código na camada de modelo para atualizar uma transação. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST utilizando Node.js e Express. Primeiro, eu vou informar o NPM para rodar o script testDev. Agora, eu vou até o meu arquivo de testes do modelo e criar uma nova carga de testes que vai ser descrito por dado atualizar transação. Vamos lá começar pelo caso de sucesso. Então, eu vou testar que, ao atualizar transação, então retornar a transação atualizada, isso de modo assíncrono. Eu vou começar criando uma constante chamada model, que vai receber uma nova instância da minha camada de modelo. Agora, eu vou pegar o meu modelo e chamar a função atualizar. Eu também vou colocar um await aqui. Essa função não existe, então eu vou até a minha camada de modelo e vou criar a função update. Agora, eu vou esperar que o meu modelo seja igual a um objeto chamado transação atualizada. Como esse objeto não existe, então eu vou criar uma nova constante chamada updatedTransaction, que vai receber uma transação criada pela função createTransaction. Ao salvar, meu teste falha. Ele falha porque o meu modelo é completamente diferente do objeto retornado pelo createTransaction. Vamos lá, então, fazer esse teste passar. Ao atualizar uma transação, eu tenho que saber quais são os novos valores a serem passados para o meu modelo. Então, a minha função update precisa receber parâmetros do mesmo modo que a minha função save. Agora, eu vou popular o meu modelo com as informações que vêm do parâmetro. Vou copiar e colar esse código aqui da função de salvar. Agora eu vou até o teste e vou criar uma nova constante chamada params que vai receber uma nova transação. Então eu vou pegar o meu modelo e vou passar como parâmetro da função update esse parâmetro. Ao salvar, a gente tem que somente o UID e o usuário dono dessa transação não foram atualizados. Bem, e nem deveriam, já que o identificador da transação vai ser sempre o mesmo e somente o usuário dono dessa transação vai poder atualizar a transação. Esses dois valores já vão existir dentro do meu modelo, então no meu teste eu vou informar que o ID do meu modelo é 1 e que o usuário dono da transação é um objeto com o ID igual a NUSERUID. Ao salvar, os nossos testes passam. Show! Perceba que o código que eu escrevi para fazer esse teste passar somente popula o meu modelo. Eu preciso também que esse modelo seja atualizado no banco de dados. Então eu vou copiar e colar esse teste e vou mudar a descrição para dado que eu vou atualizar a transação, então atualizar transação. Ok? Eu preciso que o meu repositório seja chamado para atualizar essa transação. Então eu vou criar um novo atributo chamado repositoryMock. Antes de cada teste, eu vou dar ao meu repository mock um novo objeto que tem a função update. Essa função vai retornar uma promise de sucesso. Ela também vai fazer com que a propriedade desse objeto chamada hasUpdated seja igual a true. Agora eu vou criar a propriedade hasUpdated com valor inicial de falso. Agora eu vou esperar que o meu repository mock tenha a propriedade hasUpdated igual a verdadeiro. Ao salvar, o nosso teste falha. Agora eu vou pegar o meu repository mock e passar para dentro do meu modelo. E agora eu vou até o meu modelo e vou fazer com que a função update retorne uma chamada ao repositório usando a função update e passando o modelo como parâmetro. Ao salvar, a gente tem que o meu teste de atualizar transação passa, mas o meu teste anterior falha. Para resolver isso, basta eu passar o repository mock para dentro do meu modelo. Ao salvar, nossos testes passam. Ok? Agora eu quero me certificar que um usuário só pode atualizar uma transação que pertence a ele mesmo, ou seja, ele não pode atualizar uma transação de outra pessoa. Então eu vou copiar e colar esse último teste aqui e mudar a descrição dele para quando transação não pertence ao usuário, então retornar erro. Agora eu vou esperar que a chamada à minha função de atualizar a transação seja rejeitada e que essa rejeição tenha um objeto de erro que seja uma instância do erro onde o usuário não é dono da transação. Ao salvar, o meu teste falha. Vamos lá fazer ele passar. A minha transação já tem um usuário nela que veio da requisição HTTP. O que eu tenho que fazer agora é buscar a transação no banco de dados e verificar se o usuário que fez a chamada é o mesmo usuário dono daquela transação.
Então, eu vou passar para o meu modelo um novo objeto mock que vai ter a função findByUID, e essa função vai retornar uma promise de sucesso com um objeto que tem a propriedade user igual a um objeto com o ID igual a any other user UID. Ou seja, o meu modelo atual é desse usuário aqui, mas quando eu busco a transação por UID no banco de dados, essa transação pertence a esse outro usuário aqui. E isso deveria retornar um erro. Ao salvar, o teste continua com um erro. Vamos lá fazer ele passar. Eu vou até a função update do meu modelo e vou agora retornar uma chamada ao repositório com a função findByUID. Vou passar o ID do modelo aqui como parâmetro. Quando essa função retornar com sucesso, então eu vou pegar a transação que vem do banco de dados e vou verificar se o ID do usuário do meu modelo é diferente do ID do usuário da transação do banco de dados. Caso eles sejam diferentes, então eu vou retornar uma promise de rejeição com o erro de que o usuário não é dono da transação. Ao salvar, a gente tem que esse teste passa, mas os meus outros testes falham. Eles falham porque eu não criei a função findByUID no meu mock do repositório. Então eu vou criar uma nova função chamada findByUID que vai retornar uma promise de sucesso com um objeto que tem o usuário com o ID igual a anyUserUID, que daí ele vai ser igual ao usuário do modelo. Ao salvar, o nosso teste passa. Mas e se a transação que o usuário quer atualizar não existir? Vamos lá copiar e colar esse último teste e mudar a descrição dele para quando transação não existir, então retornar erro de transação não encontrada. Eu vou fazer a função findByUID do meu repositório retornar uma promise de sucesso com um valor nulo, que significa que a transação não foi encontrada. Agora eu vou esperar que a chamada vai ser rejeitada com um erro transaction not found error. Ao salvar, o nosso teste falha. Para fazer ele passar, eu vou até o modelo e vou verificar se a transação retornada do banco de dados existe. Caso não exista, então eu vou retornar uma promise de rejeição com uma nova instância do objeto de erro transaction not found. Ao salvar, o nosso teste passa. Massa, mas perceba que esse código aqui a gente já fez na função findByUID do nosso modelo. Então eu vou aproveitar essa lógica já criada e usar aqui. Para isso, eu vou simplesmente remover a chamada ao repositório e agora o TransactionDB, já que eu não preciso mais dele. Ao salvar, os nossos testes continuam passando. E é isso, nosso objeto de modelo agora já sabe como atualizar uma transação. No próximo vídeo, a gente vai adicionar o código necessário à camada de controle que vai pegar os dados da requisição e passar para o nosso modelo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desenvolvimento dessa API REST utilizando Node.js e Express.